UX Designer, UX Writer, Content Specialist e jornalista, ela produz para a internet desde 1998, co-criou, planejou e coordenou projetos digital-based internacionais para marcas como Ford e Nokia, em agências como Wonderman e Oji. Quanto aos entregáveis, ela destaca o livro técnico sobre UX Design para software, que escreveu para a Unimed, onde também ministrou workshops para equipes de TI. Atualmente, ela produz interfaces conversacionais com o uso de AI, chatbot, e produz também e aplica pesquisas de UX para produtos digitais. Paralelamente, ela ministra aulas de UX Design e UX Writing na Belas Artes e na FIT. Ela é UX Design Senior na FIT. Andréa Calvino, bem-vinda. Bom, vim aqui apertar alguns parafusos, porque estou supondo que a maior parte de vocês tem formação de design. Gostaria de saber quem aqui tem formação de comunicação ou do jornalismo. Olha que beleza, né? Mas ainda estamos em minoria, não é mesmo? Pois é. Eu trouxe essa imagem, que é a imagem de um artista plástico conhecido globalmente, ele se chama Henrique Oliveira, porque eu acho que ela é uma ótima metáfora dessa relação intrínseca entre o UX Design e o UX Writing. O UX Writing, por incrível que pareça, ele começou a tomar força de uns 2, 3 anos para cá. Eu faço parte de um dos primeiros grupos de UX Writers, que começou no LinkedIn, a gente tem meetups mensais, mas fazia mais ou menos uns 10 anos que eu já estava trabalhando como UX designer, e em 2004 eu já era arquiteta de informação. Só que o meu T-shape, a minha formação, vinha lá do jornalismo, vinha do conteúdo, foi assim que eu entrei na internet. E quando eu comecei a trabalhar construindo interfaces, projetando, usando o traço, eu percebi que isso não tinha nada a ver com a escrita. Que era meio que assim, não, isso é para os redatores. Para você que está fazendo isso, não é. E o que eu quero provar para vocês até o final dessa palestra é que essas coisas estão ligadas de uma maneira que não tem como separar. Então, aí tem a minha formação, vocês vão ver que eu comecei como conteudista, mas que já na Ogilvy, já na Wonderman, na Nokia, eu já trabalhava como UX designer e tinha que ficar meio que quieta a respeito da minha formação de conteudista. Não era uma coisa muito aprazível, né? Era normal que se esperasse do UX designer a formação de UI, de designer visual, de designer gráfico, e isso hoje mudou radicalmente. Porque a gente está construindo aí projetos, aplicativos, VDAs, que são bots de voz, chatbots, a partir desta relação profunda que existe entre o traço e a palavra. Essa relação, aquilo ali parece assim, né, tão simples de ser feito, parece que nasceu organicamente ali, né? Acho que caiu uma semente aí e brotou esta árvore orgânica. Não, ela é feita passo a passo. Olha o tanto de madeira que tem ali atrás. E cada pedaço de madeira vira uma ripazinha, e essa ripazinha é colada uma a uma, e é isso que vira essa obra de arte do Henrique Oliveira, e é isso que eu proponho que aconteça entre os UX designers e os UX writers. O mindset de UX writing é a escrita como processo de design. Não tem diferença do ponto de vista estrutural da coisa, tem diferença do ponto de vista do que você faz no projeto. O lugar do UX Writer é dentro do squad, é participando de tudo o que o UX Designer participa. Eu hoje trabalho 80% do meu tempo como UX Designer. E venho fazendo isso já há quase 2 décadas, né? Tinha outro nome antes, chamava Arquitetura de Informação.
mas eu não consigo separar essas duas coisas. Eu não faço as duas coisas ao mesmo tempo. Eu penso nessas coisas em tempos diferentes, mas eu não consigo pensar na experiência do usuário separando o UX Design do UX Writing. E o que é UX Writing? É gerar cognição, é guiar, é educar, é explicar, é fazer a integração com a interface, é proporcionar a boa experiência. Percebam que é basicamente a mesma coisa que a gente faz em UX Design, só que usando outro tipo de ferramental. É gerar empatia e alteridade. Empatia é aquele objetivo, né, que a gente busca, que a gente põe, que é o que é posto e o que é proposto. Mas, no final, o que a gente consegue muito é a alteridade, porque ser empático exige muito, né? Exige uma compreensão maior, exige sair das nossas caixinhas. Então, se a gente conseguir entender pelo menos o outro como outro, e não nos usarmos como régua, a gente já começa um bom caminho para o UX Writing. Tem muitos nomes, né? É uma sopa de letrinhas. Só que essas coisas, apesar delas terem a ver com a escrita e com a palavra falada, elas são coisas diferentes. Então, uma estratégia de conteúdo é, por exemplo, uma revista que é de moto ou uma revista que é de moda. São estratégias totalmente diferentes de conteúdo, né? E o web writing, aquele artigo que você lê no Medium, aquilo é web writing. Storytelling é a maneira como a gente conta essas histórias, né? Que ritmo a gente dá para isso. Microcopy já começa a ser aquelas frasezinhas que a gente tem que colocar no meio das interfaces, que às vezes vem com microinterações. O usuário clica ou não. E o UX-Writing chegou num nível mais profundo. A gente continua usando a palavra, só que de uma maneira muito específica. E eu vou trazer cases para vocês reais sobre isso. Isso aqui, o que vocês acham? Lei gestáltica, né? Estamos falando de proximidade. Um remédio chama Evita Homem. Você aproximou, usou a escrita, aproximou, gerou esse resultado. E na outra oferta ali, nós temos arroz com ovos. Ovos do quê? Barata? Então, assim, é importante a gente ligar para os detalhes da escrita, porque às vezes a gente pensa numa interface super arrojada, que foi super pensada, e no final a gente chega para a pessoa que vai escrever esses textos e fala assim, pega esse pedaço aí, escreve aí, nesse pedaço que eu te deixei. Como eu estou nos dois lugares, sou UX designer, sou UX writer, eu estou aqui defendendo para os designers que vocês trabalhem conjuntamente com os writers. Isso acontecia já há muito tempo. Se você for pegar uma agência de publicidade tradicional, o diretor de arte ele senta ao lado do redator. Por que essas tarefas estão separadas hoje? Elas não precisam e nem devem ficar separadas. Você tem um ótimo parceiro no UX Writer que trabalha com você. Ele também está pensando na experiência do usuário. É verdade que os UX designers hoje, eles têm acesso a um acervo de ferramentas bem mais amplo e bem mais divulgado do que os UX Writers, porque é uma área que está muito começando aqui no Brasil, porque globalmente ela já está bem mais avançada, tá? E aqui tem a típica coisa que a gente, enquanto designer, fala, mas é lógico que aquilo é uma bomba de gasolina, né? E a pessoa em cima fala, faça 3 desejos, porque para mim isso parece a lâmpada do Aladim. Então a gente tem que entender que o que para nós, tracejando, feito com traços, pode parecer claro, para muitas pessoas não. Muitas pessoas querem ler ou ouvir, e outras querem apenas ver. E a gente precisa atender à necessidade de gerar cognição para o usuário, do jeito que é apropriado naquela interface específica. O Eduardo Galeano, ele fala que os cientistas dizem que nós somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que nós somos feitos de histórias.
O cérebro humano, ele decodifica o mundo a partir de narrativas. Se a gente não gerar uma narrativa, seja falada ou seja escrita, vai ser muito difícil desse usuário fazer a cognição, decodificar, entender aquilo que você está querendo que ele faça, ou que ele precisa fazer, ou que é desejável que ele faça. E quanto ao storytelling, eu não sei se vocês conhecem esse case aqui, essa mocinha aqui, ó, ela tem todo um storytelling para contar, ela é a musa dos gamers e tal. Então ela conta, ela vai construindo esse storytelling no Instagram, vai se colocando, vai fazendo as falas dela e tal, e num determinado dia, ela resolveu, por incrível que pareça, vender a água da banheira que ela toma banho. O que faria um ser humano comprar a água da banheira que o outro toma banho? Storytelling. Basicamente, a maioria das religiões se vendem a partir de storytelling. Os filmes que nós vemos, as séries que nós vemos. E a pessoa foi hospitalizada, né? Porque tomou uma água que sabe-se lá o que tinha dentro, muito provavelmente nem era dessa banheira, muito provavelmente essa menina nem nunca viu essa água, alguém engarrafou aí uma água XYZ, e os fãs ardorosos aí que estavam querendo tomar água, alguns deles foram hospitalizados. Outros exemplos terríveis também de como UX Writing pode interferir na percepção do usuário. O primeiro, bom dia, é da oficina? Sim, no que podemos ajudar? Pois acendeu a luz do homem cagando aqui no painel. O que pode ser? Me manda a foto. Senhor, isso apenas indica que a temperatura exterior é menos 4 graus. Você nunca mais vai desver isso. Simples assim, can unsee. Can unsee, eu não consigo mais desver isso. O segundo foi um logo do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Lei gestáltica. Por que nós não levamos em conta, né, enquanto writers, as leis gestálticas? Por que a gente não tem esta formação? Porque isso era negado para essas pessoas até agora. Agora, essa possibilidade se abriu. E no terceiro, sinceramente, eles já estão fazendo isso de propósito, tá? O Burger King, o iFood já faz isso aí de propósito. Depois da tempestade, o arco-íris sempre vem. E o... Né, para quem não leu aqui em cima, é óbvio que você tem que saber o número de caracteres que estão disponíveis na hora de você publicar uma mensagem. Porque pode sobrar uma sílaba aí que pode não soar muito bem. Como isso, hoje em dia, está viralizando, a gente percebe uma incidência bastante grande desse tipo de recurso. Eu não acho que é mais ao acaso. Percebam que já estamos chegando num nível aí de arrojamento bem legal. E o que tem de diferente entre os copywriters e os UX writers? Os copywriters usam palavras sexys para atrair os consumidores. Normal, não tem nada de errado nisso, tá? Os UX writers usam palavras simples para explicar as coisas. Os copywriters são orientados à venda. Os UX writers são orientados ao produto. Os copywriters trabalham com os marqueteiros. E os UX writers trabalham com os designers, trabalham com vocês. Os copywriters contam histórias. Os UX writers compartilham conversações. Os copywriters podem até trabalhar sozinhos. Existe muito esse caso de pessoa que escreve e vende palavras, inclusive, por centavos. Então, é meio que o contrário do que o UX writer faz. Porque a gente não quer ganhar mais para escrever mais. A gente quer que o usuário faça a cognição daquilo que está sendo dito. E aí, tanto para designers quanto para writers, o lugar mais difícil de encontrar é o lugar do outro. Por isso que eu falo de alteridade e empatia, porque quando nos é colocado a coisa de vamos ser empáticos,
às vezes é um pouco de presunção da nossa parte, especialmente se a gente for ver o que é ser empático do ponto de vista da psicologia. Às vezes, a gente tem que se esforçar para, pelo menos, entender o outro como o outro, que é isso que é a alteridade, né? Tudo isso que a gente está falando, tanto o design quanto a escrita, compõem a pirâmide da boa experiência. E quando a gente lembra de uma boa experiência, a gente fala assim, aí daí o chat me falou tal coisa, kkkkkkkk. Sabe, a gente marca o usuário quando a gente consegue fazer textos, gerar interfaces que realmente tem tanto a ver com ele, que ele acaba se identificando e acaba criando aquela tomadinha assim que faz ele dar risada, que faz ele marcar aquilo, que trabalha a desejabilidade da experiência. Por quê? A utilidade, meio que obrigação, né? A usabilidade, aí já entra o design da experiência do usuário. E a desejabilidade é o que o Nubank faz. Tem um livro que descreve como o Nubank se propõe a oferecer experiências para os seus usuários, se chama Nudge, N-U-D-G-E. Né? E tudo isso está envolvido. Também, para garantir a boa experiência, a gente precisa conhecer os usuários, minimizar a memorização, otimizar operações, usar boas mensagens de erro e boas mensagens do sistema. Porque a gente normalmente fica preso ao caminho do sucesso. A gente não pensa em como os usuários vão reagir quando, por exemplo, o sistema fala, infelizmente não deu certo. É nessa hora que entra o writer também. É na hora que não tem mais jeito de ficar clicando intuitivamente naquele looping visual e que você vai ter que entender o que você está fazendo através do código que é colocado naquela hora, que é a língua portuguesa. E aí, para quem ainda acha que não é bem assim, não sei se eu acredito nisso. Eu trouxe essa interface, vocês podem pegar qualquer interface da empresa de vocês. Eu escolhi essa da TIM, não estou atendendo a TIM, então vamos lá. Interface completa. Gerou cognição. Ele está me falando de internet no celular, internet no computador, está me falando de internet compartilhada. Sem texto. E aí? Deu para entender do que se trata isso? Todos os ícones estão aí, as linhas guias estão aí, a imagem está aí. Simplesmente não gerou cognição nenhuma. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Independente de hoje eu atuar muito mais como UX designer, de eu dar aula de UX design, eu sim prezo muito que o texto seja feito de uma maneira pensando na experiência do usuário. E se a gente deixar... Minuto. E se a gente deixar só o texto, tirar todas as imagens? De fato, não vai ficar tão agradável, não vai ficar tão bonito, mas gera cognição. O usuário entendeu do que se trata essa página. Então, o que eu estou propondo aqui para vocês é que a gente valorize o UX Writing, porque é uma parte muito importante para gerar boas experiências. O UX Writing, ele está na matriz BXT, que foi apresentada aqui ainda hoje, na matriz Business Experience Technology. Só que ele nunca é citado, por isso eu fiz essa chamadinha aqui. Em outra imagem que aparece sobre aonde está o UX Writing dentro do processo de UX, fica uma bolinha bem pequenininha ali no cantinho. Eu não vejo desse jeito mais. Não é assim que a minha experiência de 27 anos de profissão indica um bom caminho. Eu não tenho mais essa percepção, eu já percebo de outra forma. Porque a gente tem uma coisa que eu particularmente gosto de chamar de arquitetura do olhar. A gente sabe por onde as pessoas... A gente tem inúmeras ferramentas, inclusive ferramentas que não só o heatmap, mas que trabalham com deep learning para saber aonde está o olho do usuário, né? Então, hoje, a gente sabe exatamente qual é o caminho que ele vai fazer. Tanto
tanto a gente sabe qual é o caminho que ele vai fazer, que a gente sabe que é, primeiro você vai ler isso aqui, depois vai ler isso, depois isso, e por último aqui. E aí, com 5 letras, grito, os caras conseguem, dentro de um contexto, levando em conta os elementos da comunicação e a arquitetura do olhar, gerar esse tipo de resultado. No dia 7 de setembro, o posto Ipiranga coloca grito. E eu republico, berro, né? Porque era o que podia constar nessa hora. Erros comuns que não são de UX Writers, mas isso daqui pode acontecer também no nosso mundo profissional, tá? Tem coisa melhor que comer velho? Que falta que faz uma vírgula, né, gente? E a outra, vendo meninas, aceita o cartão, tráfico de pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está escrevendo para as pessoas, né? E aí, já estou mostrando o resultado aqui. Eu deixo para vocês, mentalmente, esta frase aqui. Para vocês pontuarem da maneira como vocês acham que é o certo. Não existe jeito errado. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Vamos ver como que fica essa frase, se a gente pontuar e se a gente usar point of view, POV, que é uma coisa que nós estamos acostumados a usar como designers. Deixo meus bens, se você for a irmã, né? Se você for a irmã interessada nesse inventário aí. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Ô, irmã rica. Sobrinho, deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Sobrinho ficou rico. Padeiro, deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. E no terceiro pobre, por último, o pobre entrou, né? Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro? Nada dou aos pobres. Mudou apenas a pontuação e você mudou para onde vai o dinheiro. E isso é uma metáfora do que acontece dentro de empresa quando você coloca um CTA errado. Tá? Quando você coloca nome de botão errado. Quando você não usa lei gestáltica para poder fazer a proximidade de coisas que têm de estar próximas. E outras leis gestálticas de similaridade, todas na verdade, tá? Como que a gente consegue garantir uma boa experiência com o UX Writing? A gente traz para o contexto, a gente entende a maneira como os humanos falam. Os humanos não só visualizam coisas, eles leem coisas, eles ouvem coisas. A gente trabalha a partir de um princípio cooperativo. A gente pensa em turnos conversacionais. Você fala, oi, tudo bem? Tudo bem. Então, eu quero falar com você. Acabou seu turno conversacional. Você tem que falar, oi, tudo bem? Aí a pessoa responde, tudo bem. Especialmente quando a gente trabalha com fluxo conversacional dentro de chatbot, que é a minha especialidade, isso é muito levado em consideração. A gente usa modelos mentais de como as pessoas pensam e se expressam. Quem já viveu em outro país sabe que você termina a conversa e bate o telefone na cara da outra pessoa. Aqui que a gente fala, tchau, tchau, um beijo, fica bem, então, Deus te abençoe, tchau. Aqui a gente usa isso. Então, tem a ver com o modelo mental desse usuário. Os marcadores linguísticos, isso é um marcador linguístico. Os backbones da jornada. E é aí que a gente, com o UX Writing, a proposta principal é destravar valor. As heurísticas do Nielsen, todas, podem ser aplicadas em UX Writing. Também, para quem veio aqui do mundo da escrita, da comunicação social, o que eu falo quando eu vou em meetups de UX Writing é usem todo o arcabouço, todos os repositórios de conhecimento
que os UX designers já têm acesso. Então, eles estão descobrindo nesse momento, num período aí dos últimos 2 anos, as intersecções que já existem entre a experiência do usuário do ponto de vista de design e a experiência do usuário do ponto de vista da palavra escrita ou falada. Aqui é um ótimo exemplo, né? A moça aqui na faculdade foi pegar a senha e apertou o negócio de álcool em gel. Pô, gente, pelo amor de Deus, mas você põe um negócio, retire sua senha aqui, põe um negócio de álcool em gel em cima, por que que a pessoa ia ter que... E a gente faz isso nas interfaces digitais também, porque a gente deixa o UX Writer lá no final da fila. Depois que tiver, quando o meu protótipo estiver pronto e ele já estiver navegado, eu te chamo, tá bom? Não. Não. Essa pessoa tem que estar com você desde o começo. Como designer, tem designers que têm formação em desenvolvimento, que são desenvolvedores. Essa formação já existe. Eu dou aula na Belas Artes e na pós-graduação da Faculdade Impacta de Tecnologia para arquitetura de informação e usabilidade, e lá nós encontramos UX designers que são psicólogos, que vieram das ciências sociais. Então, a gente precisa entender que, hoje em dia, essa formação UX e UI, ela diz respeito ao Brasil, tá? Especialmente por sobrepor funções. Ela não diz mais respeito ao mundo. Que bacana que você é pixel perfect, que legal. Mas nem todos os UX designers precisam ser pixel perfect. Outro elemento importante em UX Writing, emojeria. Nossa, nós somos tão modernos, inventamos a emojeria agora. Não. A gente tem um lado do cérebro que faz pareidolia, que identifica rostos, até numa mancha na parede, até no extintor de incêndio, e as pessoas já conseguiam fazer isso nessa época. Então, aí, ó, pai da emojeria, 1893. Emojeria, que é um componente da escrita, né? Hoje em dia a gente percebe que os chatbots, até que as fintechs usam muito emojeria. Já é um negócio tão sério que em corte americana, se você mandou faquinha e pessoas chorando e sanguinho para o outro, você está ameaçando também, tá? Não adianta só escrever vou te matar. Você pode mandar emoji e também dar a entender, ou seja, já chegamos no ponto que isso é levado em conta do ponto de vista jurídico. Por que nós não vamos levar em conta isso, né? E aí eu peguei esse bom uso, porque bot no WhatsApp é bot raiz, né? Não tem recurso, não tem quick link, é muito difícil fazer bot no WhatsApp. Mas olha que bom uso eles fizeram dos recursos da escrita. Negrito, a emojeria, espaçamento, a marcação. Nossa, dá vontade de comprar vinho. Eu nunca tenho essa vontade, de repente aqui eu disse. Então, um bom uso de UX Writing pode aumentar consideravelmente as tuas vendas do teu ticket médio. LET, acho que todo mundo conhece a maneira como as coisas são associadas, foi o Salomão Urban que falou isso lá atrás, é também uma outra ferramenta de UX Writing. Então, a gente está falando de ferramentas que nós já conhecemos enquanto UX designers, mas que têm de ser levadas em conta na hora que a gente vai fazer o UX Writing também, que é a localização, ordem alfabética, tempo, categoria, hierarquia, né? Todo mundo que abre um menu drop-down e você tem que achar o seu estado, se não tem autocomplete, você vai lá, né, buscar a letra B aqui, né? Lá em São Paulo você vai buscar a letra S. Outro caso onde a gente tem que sim usar muitas técnicas de UX Writing e que eu vejo pouquíssimo bem aplicado aqui no Brasil, formulários. Uma das minhas aulas é só sobre formulários, né?
põe ali uma tip? Quem que põe um texto alt? De onde vem esse texto dessa tip? Quem que cria esse texto alt para quando o usuário passar o cursor ele entender melhor? A gente precisa começar a pensar em UX Writing em coisas que não são texto. Formulário é uma delas. Formulário tem 300 mil erros que podem acontecer por conta do UX Writing estar inadequado. Por exemplo, as mensagens de erro, né? Nós, enquanto designers, sabemos que as mensagens de erro têm que estar próximas ao campo. Nome de botão CTA, também a gente tem que pensar, né? E é o UX Writing que vai te ajudar a pensar nisso. Campos, né? Espaçamento, outra coisa que o UX Writer pode te ajudar a pensar. Diferenciar campos obrigatórios de campos opcionais. Hoje em dia já tem estudo falando que aquele asterisco vermelho irrita o usuário. Então vai uma palavrinha ali opcional. E aí eu quero mostrar para vocês uma das coisas que a gente mais usa para fazer produtos digitais, que é a persona, né? Quem será que ajuda o UX Designer a fazer persona? Eu acho que é o UX Writer e o PO, né? Então vamos pedir ajuda. Fraseologia. Fraseologia define totalmente que tipo de produto você vai ter. Então, quando eu crio uma persona e faço a fraseologia dela, se amanhã eu me levantar dessa empresa e for embora, o próximo writer vai ter essa referência de que tom e voz, que tipo de frases foram usadas para construir essa persona. Ele não é só uma carinha, ele não é só um nome, ele não é só uma cor, ele fala coisas de um jeito característico, bem como nós falamos. Leve em conta os elementos da comunicação, o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o contexto, o código. O que você fala dentro de um Instant Messenger não é igual ao que você fala dentro de um e-mail, não é igual ao que você fala dentro de uma página de um aplicativo. É preciso que haja um ajuste de acordo com o canal e com o código. Se não pensamos em elementos da comunicação, isso aqui é um jornal impresso, isso aqui é um hipertexto. Acabou, você virou bagunça. Esse é um exemplo das etiquetas de roupas que não tem nenhum tipo de legenda, e aqui é uma tiração de sarro, é impossível fazer a decodificação do que é para fazer com as suas roupas. E aí as pessoas criam inúmeras coisas engraçadas, né, a respeito. A língua, meus queridos, a língua é viva. Então a gente precisa ter alguém. A Maria virou Virgem Maria, Vixe Maria, Ixi Maria, Ixi Maria. A língua é viva, a gente precisa de profissional que saiba, que entenda esse contexto, trabalhando lado a lado. Se você não é UX Writer, é UX Designer, chame esse cara para perto de você. Design de fricção, olha que beleza. Tem certeza que deseja cancelar essa solicitação de amizade? Confirmar, cancelar. É o quê? Essa de game aqui, então, ficou melhor ainda, né? Ok, to not save game? Ok, save. Gente, os elementos da interface estão aí, as palavras estão erradas. Para gerar Net Promote Score, não tem hora mais importante de ter um UX Designer, um UX Writer fazendo a coisa certa. Quer irritar o usuário, acabar o coeficiente de paciência dele? Emita uma mensagem errada para um detrator. Põe um emojizinho rindo. Desculpa! Pronto, o cara já te odeia para sempre. Erros 404. Olha que coisa, tem como. Nossa, é vírus. Medo. Olha que bonitinho. A culpa é minha, eu dou ela para quem eu quiser. Pronto, já gerenciamos a frustração. E para quem tem a referência, né? Hello, it's me you're looking for. Isso aqui, só para a gente terminando, é uma URA da Sky. Então, a saudação de URA humanizada, ela vai pelo horário do dia, e mesmo nos horários ela muda. Isso que é URA humanizada, não é você entrar lá e ver a mesma mensagem sempre.
para vocês entenderem, prototipação de URA, de produtos de voz, sabe que prototipador é usado? Pasmem, Excel. Então a gente se fia muito, né, em determinados prototipadores que eu também uso, mas para URA é Excel, tá? E aqui é um textinho para a Dog TV, que é um texto de URA. Quando a pessoa termina de comprar, cachorro feliz, dono feliz, assinatura feita, seu cachorro vai adorar. A cobrança por esse novo canal virá na sua próxima fatura. A sua Dog TV será ativada em até 2 horas. E o seu AOL já vai fazer parte da matilha. Lembra que é no canal 480, tá? A Sky agradece a sua ligação. Até logo. Usei figuras de linguagem. Outro probleminha que o X-Writer pode te ajudar muito, senha segura. Tem até meme já de senha segura. Explique para o usuário quanto ele está fazendo. Não aqui, ele põe depois, né? Explique para o usuário. Texto marcado no Facebook, vocês podem perceber que já tem a marcação. Uma péssima marcação de texto, mas nunca marquem com Lorem Y, tá? Marque sim, mas com Lorem Y não. Uma boa marcação de texto, não precisa ser poema, mas precisa ser mais ou menos equivalente. Posso só falar desse case? Aqui a gente está dentro de um bot de uma fintech, tá? Eu não vou citar o nome. Aí, no final, quando você negativou ali, ele pergunta: minha resposta poderia ser melhor ou pior? Não citei o nome. Poderia mudar o processo. Resposta poderia ser melhor. Processo poderia ser melhor. Que processo? O que é processo? O que eu propus? Ops, desculpa. Vou pedir desculpa, né? Porque errou. Por favor, me ajude a te atender melhor. Do que você não gostou? Elevo. Não gostei da resposta. Quero livrar um pouco meu cliente, né? Um pouquinho, né? E não gostei do assistente virtual. Então, olha a diferença aqui, não tem nenhum elemento que não esteja contemplado naquele e nesse, mas o texto que está dentro mudou completamente a interação do usuário, inclusive para a sua empresa, né? Porque aqui as pessoas estavam detonando a empresa que estava fazendo. Eu trouxe este wireframe, que justamente trata de texto, não sei se vai dar tempo da gente falar muito, mas ele era para pessoas de baixa escolaridade que precisavam de um auxílio para fazer um produto cloud, que é um site, tipo o Wix. Aí você pede para o dono da padaria escrever a história dele, é sério mesmo isso? Então, a proposta aqui foi que a gente usasse todos os recursos possíveis, ver exemplo, editar o exemplo, fazer PDF do que foi editado. Esse é um case que a gente teve que tutoriar muito o cliente para ele conseguir entender por que tudo isso era necessário, e simplesmente ele foi um case de enorme sucesso, porque ele diminuiu em 90% o transbordo para o atendente humano, tá? As pessoas conseguiam o que elas não conseguiam resolver antes, por conta de recursos de UX Writing, aqui elas conseguiram. E o UX Writing é escrita para utilidade, para orientação. Aqui tem exemplos do Pinterest resumindo políticas. Search Spotify, find music you love. Olha que diferença. É muito mais apelativo, né? Outros 4 exemplos que não vai dar tempo. Já existe selo de qualidade para escrita em outros países. A gente é que está começando, mas isso já existe. As palavras não são são como entendemos o mundo. Eu vou deixar essa citação para vocês, tá? A escrita foi inventada por designers. Vamos parar de clubismo. Vamos nos unir aos writers. Aqui tem uma experiência que simplesmente o mundo inteiro... Quem que vocês acham que é Kiki? Desses 2 elementos aqui. Quem que vocês chamariam de Kiki e quem vocês chamariam de Google? Pois é, o mundo inteiro acha isso e a gente não está falando português, tá? Então, meus queridos, nunca foi sobre o destino, mas sempre foi sobre a jornada. Deem as mãozinhas para os writers que estão com vocês e vamos começar a entender a escrita como um processo de design também, ok?